Hoje, o Desenrolados apresenta a história em cena de Edgar Dedig, músico, produtor e dono do Index Studio. Dedig, primeiro eu queria começar ouvindo a sua história, queria começar ouvindo de onde que vem esse amor pela música, pela arte. Eu cresci em Santa Teresa, na rua Silvianópolis. Uma rua de onde estava tudo acontecendo, né? Que era Paraisópolis, né? E aí cresci naquele contexto ali de sentir... Cara, o dia que depois de mais velho, que eu provei o bolão de novo, o macarrão, cara, foi o sabor da minha infância, cara. Nossa Senhora. Veio tudo. Depois dali eu me mudei, né? Aí eu cresci na região do bairro União, perto do Minas Shopping. Depois morei naqueles prédios ao lado do Ouro Minas, ali, naquela região do Palmares, Ipiranga, que é a região da Oitava Igreja. Foi quando eu caí ali dentro de um contexto de igreja também. E buscando sempre tudo que tinha de cultura. Onde tinha jovem fazendo som, onde tinha som, onde tinha uma bola rolando, eu tava ali. Seja na igreja, seja na pista de skate, eu tava tudo, cara. Você foi indo de evento em evento, você foi entrando em banda, você foi tentando montar banda? Sim, a minha primeira banda foi dentro da igreja, não deu muito certo, porque eu puxava mais a corda do que a galera, então eu puxava, eu lembro de uma música, tem uma música que é um hit, é o hit da banda, e depois disso eu fundei uma outra banda, que veio dentro de um contexto daquele rock nacional, CPM. Eu lembro de ter trocado umas demos com bandas da época, acho que até com o NX a gente chegou a trocar. Que legal, Então tinha cara. toda uma cena naquela época ali de hardcore, que aí eu comecei a participar disso. E essa banda era uma banda cristã, né? Dentro do contexto cristão, mas a gente fazia mais ou menos o que o Rodox faz hoje. Entendi. Sacou? A gente fazia naqueles termos, a gente não ficava pregando muito, a gente simplesmente queria estar inserido dentro de um no contexto que não fosse religioso. Uhum. E aí foi assim que se deu. Assim se deu. Eu lembro dessa banda, a gente abriu alguns shows do Skank, cara, aquela turnê Cosmotron. Caramba! Foi muito legal. Acho que talvez tenha sido o maior público da minha vida, cara. Foi, acho que 50, 45 mil pessoas. Qual que é a sensação? Pô, cara, é muito doido, cara. É totalmente diferente, né, cara? Porque o público recebe de outra forma. Cara, tem show que você tem que ganhar o show na raça mesmo, repertório bom, tocando direito e causando impacto. Show pequeno, cara, eu acho difícil. Agora, o show grande, cara, a galera já tá mais dispersa, então já passa mais rápido. Tanto que a gente fez esse show e depois a gente voltou nessa cidade com uma festa também muito grande, sendo só a gente, sabe? Então, assim, é completamente diferente você jogar para um público muito grande, popular, e um público restrito de um clube bem fechado, né? Os inferninhos. Os inferninhos. Os inferninhos. Isso é bem desenrolado, né, Dedig? A gente tá aí no podcast Desenrolados e você Tinha que desenrolar, tinha né, que bicho? desenrolar. Você tá doido. Quando que foi, assim, o principal ponto que você virou e falou, cara, eu vou levar isso como profissão, eu vou levar isso a sério, eu vou meter a cara mesmo? Teve um momento da minha vida, por, né, contratempos familiares e coisas da vida, eu fiquei 1 ano sem estudar. Eu não fui matriculado, porque eu estava fazendo a transição de colégio particular para colégio público, e aí a família não sabia que tinha aquele prazo de se inscrever, né, na escola pública. E eu fiquei 1 ano sem estudar, cara. E imagine, meus amigos tudo na escola e eu fazendo o quê, cara? De evoluir. E aí foi quando surgiu a tal da MTV, cara. Então, eu ficava o dia inteiro assistindo MTV. E aquilo era, cara, um puro suco de tudo que estava acontecendo, né? Cara. Porque tinha os programas de rap, os programas de metal, os programas super populares e tal. Então, eu ficava ali o dia inteiro. Uma tia minha, vendo aquela situação, ela falou assim, cara, os meninos sozinhos, assim, desse jeito aí não vai dar muito certo, não. E ela comprou um violão pra mim, cara. E ela me deu um violão, isso em 98, 97, por aí. E eu peguei aquilo, cara, não tinha noção nenhuma, ficava de frente à MTV ali, dedilhando, tentando, escutava e eu ficava tentando achar, até que eu comecei a tirar música de ouvido, cara. Então, assim, a minha história começou com muito tempo para ficar ali o dia inteiro, né? E aí, basicamente, eu me interessei por música dessa forma, porque eu ficava assistindo MTV. Nesse contexto todo, eu já tinha começado a trabalhar com 15 anos, eu já trabalhava. Era uma empresa de prótese dentária, inclusive, adoro os caras de lá até hoje. Meus chefes são todos meus ex-chefes são todos meus amigos hoje. E eu trabalhei lá há muito tempo, e foi quando eu tinha essa banda, e rolava os shows, eles me liberavam, eu fazia os shows.
E num desses ensaios, eu estava dentro de uma escola de música que tinha recém-aberto, os caras totalmente inseridos ali dentro, 2 caras dando aula ali. Os caras falaram, Dedico, você tem que trabalhar aqui com a gente, você tem que trabalhar aqui com a gente, escola de música, e sua parada é música aqui, nós vamos estudar muito mais, nós vamos crescer muito mais, vem pra cá, vem pra cá. Eu cheguei na porta ali e falei, cara, eu quero trabalhar aqui. Aí o cara falou, o que você faz? Eu falei, o que tiver. O que tiver aí de vaga, eu faço. Aí ele falou assim, então tem uma vaga aí pra faxina. Eu falei, pode me dar. Aí ele falou, tá, eu vou te ligar. Pegou meu telefone e foi embora. E trabalhando no outro emprego, né? Aí tocou o telefone, 2 semanas depois, o cara aqui, você tá interessado naquela vaga? Eu falei, tô interessado, bicho. Então cola aí. Aí fui lá, era uma vaga de recepcionista. Então eu me tornei o recepcionista dessa escola e ali começou toda a virada de chave. A virada de chave foi ali. Porque, por exemplo, tinha um guitarrista ali, era o Roger Franco. Cara, o Roger já era midiático naquela época, um guitarrista sensacional. Tocava com o David Keelan, que é um cantor cristão, né? Mas o Roger tocava com todos esses virtuosos que tem de marcas, né? As marcas patrocinam, ele já era endorse dessas marcas e abria a nossa cabeça para isso, para enxergar que tinha um mercado ali. E então, assim, o Roger foi um grande mentor de todos nós ali. Não só ele, tinha outros professores também grandes ali. Mas dentro desse contexto eu fui crescendo. Depois surgiu uma vaga para atender no estúdio. E aí eu assumi o estúdio e eu ficava na recepção e no estúdio, na recepção e estúdio. Depois eu comecei a substituir professor, eu dava aula de tudo que pudesse imaginar. Caramba. Aí depois eu virei Faltou professor. Eu primeiro comecei substituindo, depois eu me tornei professor eletivo mesmo. Depois fui trabalhar na coordenação, depois fui trabalhando. Até que a ambição, né, cara? Acho que tudo que a gente faz sem ambição, eu falo, cara, meu pensamento foi, cara, eu não vou conseguir construir uma família com o que eu ganho aqui. Eu ficava sempre preocupado com isso, correndo atrás de show, correndo atrás. O dinheiro nunca subia muito. E eu vi, porque eu tava carteira assinada. Eu virei pro cara e falei, cara, eu preciso seguir. Eu vou seguir. Já tinha crescido muito, já queria novos ares. Ele me ofereceu a sociedade nesse estúdio, sacou? Aí você ficou lá um tempo. Fiquei muito tempo ali. Muito tempo. Muito tempo naquele estúdio. Então, acho que uma boa lição é encontrar um outro desenrolado que tá na sua frente, né? Cara, com certeza. Comecei a atender bandas, comecei a atender pessoas e eu não sabia da grandiosidade daquilo, porque eu estava fechado naquele universo ali. Mas assim, atendi inúmeros artistas gigantes. Eu lembro de passar o som pro Menescal, cara, guitarrista. E eu não sabia quem eram essas pessoas. O meu negócio era punk, cara. Nossa, já Então, vi isso. então eu tô assim, eu fui lá passar, os caras se dedicam, vai lá, passa o som pro cara. Aí um senhorzinho ali, eu fui lá, ô meu senhor, você quer que eu faça alguma coisa? O senhor é muito bom. Eu posso, eu gravo agudo e tal. Ele falou assim, tá ótimo, meu filho, não mexe em nada. Aí eu falei, cara, o primeiro cliente que eu peguei que não me deu dor de cabeça nenhuma, tá tudo perfeito. Aí eu fui lá pra fora, os caras, quem que é? É o Menescal, tocou com fulano, sei lá. Eu falei, que isso, bicho? Você nem me avisa. Então, quando eu comecei a ver, cara, a própria Gabi Amaranta ensaiou lá, a Nina Becker, eu lembro dessa menina, Nina Becker, a Dona Jandira, mineira Dona Jandira, cara, falecida Dona Jandira, que eu aprendi com essas, nossa senhora, Luiz Melodia, então eu fui entendendo essa galera ali, irmão, ô mano, Foi absorvendo, né? eu virei pro Luiz Melodia, posso servir uma cerveja? Senão, peguei uma cerveja, na época tava surgindo cerveja artesanais, servi pra ele, fiquei trocando ideia com ele, ele me contou coisas do... Cara, na hora que eu vi, eu tava ali, irmão, e tinha um café dentro dessa escola, que o Daniel Nunes, saudoso Daniel Nunes, meu amor chamado Constantina, falou, Dediga, a gente queria fazer um show aqui, libera pra gente fazer um show aqui. E foi quando eu fui nesse cara que eu aprendi muito, que eu aprendi a gerenciar, falei, cara, vamos fazer uns eventos aqui no café, vai aumentar as vendas e de tal. Aí cobra a entrada, dá a entrada pra banda, beleza, vamos movimentar. Cara, na hora que eu vi, nós viramos um pico de fazer show, cara. Caramba. As bandas todas queriam fazer show lá. Sacou? E o primeiro foi o Constantina. Cara, eu vi Márcio Bahia lá, Paulinho Carvalho lá, vi Carlos Bala lá, vi todos os grandes músicos fazer workshop lá. Nelson Faria, eu conheci o Nosso Faria lá. Antes do Tiny Desk Brasil, tá, galera? Não filmava, com licença, né? Com licença, ou se eu tivesse pensado isso antes. Com licença. Cara, eu vi coisas magníficas lá. O Carlos Bala, estavam todos os grandes bateristas da cidade sentados assistindo. Assim, Jean, Arthur Rezende, todo mundo sentado ali vendo todos os grandes. Eu falei 2 nomes aqui, mas são todos assim. E o Carlos Bala numa generosidade, irmão. Então, o que eu aprendi dentro daquele contexto ali, cara, não tá no gibi, de colocar bandas, para ter uma banda chamada de Bigode, que é o saudoso de Bigode também, que, cara, eu não sabia que eu tava participando ali do primeiro show
fora dos caras, e a banda cresceu muito depois. Cara, eles tocaram com o Sérgio Mendes depois, cara. Então, assim, você tá ali dentro eles me agradeceram no disco e eu não sabia. Eu falava assim, caramba, bicho. Eu não sabia que eu fui a pedra de passagem para alguém aqui. Acho que uma coisa da nossa área é isso, a gente nunca sabe onde vai dar. Sim, sim. Não sim. atenda todo mundo com o mesmo primor, Sim. assim. Acho que foi uma coisa que... E o lance, do que eu percebi foi assim, ali eu já estava participando, aí eu comecei a ter entendimento de que todo mundo estava procurando. Aí eu comecei a filtrar um pouco. Veio banda de outros estados, veio muita banda de outros estados, veio bandas do interior, vieram bandas. Aí veio a galera do duelo de MCs, a gente começou a fazer uns rap lá, sacou? Cara. Duelo surgindo, irmão. E não tinha rap na Zona Sul ali naquela época, né? A gente começou a fazer umas coisas de rap ali e foi muito legal, cara. O rap deu um boom. Depois eu entrei pro Zimun ali, dentro desse contexto. Foi como eu conheci Matéria-Prima, inclusive, cara. Foi nesses primeiros shows de rap ali. E aí, bom que você puxou aí o Zimun. Explica um pouco pra galera, quem não conhece o Zimun. Zimun, galera, foi o seguinte, eu tocava nessa época, e dentro desse contexto que eu tô falando da escola de música, eu tocava com vários artistas. E uma das artistas que eu tocava nessa época era a Lorena Chaves, uma cantora maravilhosa, uma carreira brilhante, CDs maravilhosos. A gente ficou fazer uma temporada no Rio, e aí eu voltei e encontro um amigo de escola, cara, Ravel Veiga, pessoal da Sol 7, do Buritis. E o Ravel falou, cara, tô com uma banda, parece lá no show pra você ver, pra você me falar o que você acha da sua visão, né? E o Ravel é um amigaço, cara, fui ver o tal show. E eu, nesse momento, quando eu voltei do Rio, eu tava meio a fim de largar a música, sabe? Porque os shows com a Lorena no Rio foram muito, muito legais, assim. A gente tocou com a Paula Lima, Preta Gil, cara. Tiveram participações, até mesmo o Marcos Almeida, Palavra Antiga, participou, Raoni Carneiro. Então foram shows que foram bem legais. E você sempre acha que a coisa vai acontecer de um jeito, ela sempre acontece de outro, né? Então eu voltei do Rio, nesse momento a Lorena também faz uma transição de carreira, né? E aí eu paro de tocar com ela e eu vou ver o show do Zimun. Cara, quando eu vi o primeiro show ali do Zimun, não tinha guitarrista da banda, meu queixo caiu. Eu falei, caramba, o que é isso que eu tô ouvindo, cara? O que é isso, sacou? E aí os caras chegaram, o Ravel chegou e falou, e aí, cara, o que você achou? Eu falei, mano, não tem guitarra na banda? A guitarra fica parada? Eu vou lá e toco uma música só. Eu falei, cara, eu acho que eu sou o guitarrista da banda, cara. Eu me convidei, sacou? Eu falei, eu sou o guitarrista da banda, cara. Aí ele, sério, cara? Você topa? Eu falei, cara, tô maravilhoso, cara. E aí foi assim que eu comecei a ir pro Zimun. Eu fui nos ensaios do Zimun, o Zimun era uma banda de 11 pessoas. Eu não sei se o Zimun era uma banda, talvez o Zimun fosse um movimento também, sacou, cara? Como é que chama? Um coletivo, sacou? Isso. O Coyote era do Zimun, né, nessa época, o Gorila Mangani, Matéria-Prima, Rafa Nunes, cara, era muita gente da pesada, assim, Ravel Veiga, Fernando Castilho, tinha o baterista, era o Henrique Nolasco, depois foi o Gabriel Bruce. Vocês gravaram DVD, né? Gravamos DVD no Baixo Centro. Era... Depois de muito tempo. Isso o Zimun tava surgindo ali, era né, naquele bar que tinha embaixo do viaduto. Do viaduto. Ele começou como Bordelo, depois virou Baixo Centro. A gente gravou, acho que foi uma das últimas... dos últimos eventos do Bordelo, do antigo Bordelo. Tudo fervilhando na cidade naquela época, né, cara? Assim, muito show de banda, muita banda rolando, todo um contexto político por trás, né? E as ruas sendo tomadas ali, a juventude, né, buscando o pertencimento de outra forma, né? Então, participando disso tudo ali, vendo isso tudo acontecer, e esse DVD saiu por um projeto de lei, e a gente escolheu o Bordelo porque ali era uma casa pra gente, cara, pico maravilhoso, muitas coisas legais aconteceram ali. Vocês tocavam lá com uma certa... A gente tocou várias vezes, tocamos lá umas 2, 3 vezes. E lá sempre foi no centro, né? Cultural de BH. Cara, com certeza. Teve shows ali maravilhosos, né, cara? Você acha que isso transferiu regionalmente hoje? Tipo, foi para uma outra área? O que eu posso te dizer, o que eu percebo hoje é que naquela época você tinha algumas baladas, mas elas eram muito centro-sul, saca? O que eu comecei a perceber ali com o Bordelo, o Baixo, né, é que começou a descentralizar, começou a caminhar para o centro. O próprio Duelo de MCs trouxe isso muito. O centro
da cidade estava largado, né, cara? O centro da cidade era um lugar perigoso, cara. Vazio, né? Vazio. Então, quando você leva a população para ocupar aquele lugar, querendo ou não, se afasta um pouco, né, a criminalidade ali daquele contexto. Tem os seus problemas, né? Às vezes você pode gentrificar o lugar e tal, enfim, eu não vou entrar em méritos das discussões, mas o fenômeno foi esse, assim, né, de que começou a descentralizar, as coisas começaram para as bordas. E isso é muito bom, cara. Assim, eu frequentava, por eu morar no Ipiranga, o primeiro lugar que eu toquei na minha vida foi o Curudion. O Curujão era Curujão escrito com G-I-O-N, Curudion. Coruja. Era ali, né? Jacuí com Cristiano Machado. Era um pico que só tinha Reginaldo Rossi, era isso, e os punk que faziam os eventos ali, sacou? Então, eu ver casas... tinha um calabouço também, que era, se eu não me engano, no... Como é que chama? Planalto. Tinha umas coisas que aconteciam em Santa Teresa, mas fecharam e ficaram muito tempo no Centro-Sul. Então começou a se ter de novo essas coisas. E hoje eu acho que tem mais. Então hoje você pega os centros culturais da prefeitura, eles são procurados. Você tem um centro cultural do Regina, que tem um rock famosíssimo. Você tem casas de samba por tudo quanto é lugar. Nós estamos falando de lugares, né, que são bairros, né, residenciais ali, não são centros comerciais. Então, eu acho que muito da proposta daquela época se solidificou. Hoje a gente enfrenta outros desafios, é manter esses lugares, né? É manter esses lugares. Mas eu acho que essa efervescência que aconteceu, e aí o Zimun já acontece dentro desse contexto, né? Das bandas levando isso para suas regiões, né? Foi muito positivo, eu posso dizer que é positivo, cara. A arte, o poder da arte, eu acho que a arte é divina, né? Eu acho que a arte é uma expressão do sobrenatural, né? Do poder. Por que eu digo isso, cara? A arte me salvou, cara. Eu, 15 anos, mente vazia ali, de frente à MTV, meu irmão, podia ter dado qualquer coisa. A arte me escolheu, a música me escolheu. Então, eu sou grato a ela, né? A esse poder através da arte que me salvou, cara. Que me deu sentido, que me deu, né, pertencimento social, que me deu, né, um trabalho, que me deu sonho. Então, eu acho que a arte, ela tem um papel, né? Isso que você falou de traduzir, ela vira para aquela pessoa que está lá nesse bairro, ou que está na cidade do interior, ou que está longe, e você diz as palavras, aquela pessoa escuta e fala: isso faz todo sentido para mim, e isso me fez querer continuar. Isso me fez querer sonhar, isso me fez querer existir, né? Porque a gente vive um momento muito perigoso para os jovens, né? A coisa a curva da internet com a curva da depressão é algo assustador, né? A correlação entre elas. Então, você, através da arte, dizer alguma coisa, trazer sentido para uma existência, isso não é só um trabalho, isso é uma missão, né? Isso é uma missão. Quem entende só como trabalho, no momento difícil, pula fora. Agora, quem entende isso como uma vocação e uma missão, vai seguir até o fim, né? É aquele negócio. É muito interessante. Começa a fazer parte de quem você é. Sim. E não Sim. só um recorte seu ali. Exato. Ou uma profissão. Acho que começa a fazer parte de quem você é, Da como sua identidade. Exatamente. Só que isso pode ser uma linha muito tênue, né, cara? Porque pode te levar para alguns lugares muito sombrios, assim. Sim. Quanto É um artista, né? É um artista. Ele tá sempre se perdendo para se encontrar. E quanto que você se encontrou nessa missão do Index e do Subverso Records? Ah, legal. Então, toda fase tem o seu teto, né? O estúdio que eu trabalhei, chegou um momento que eles não queriam mais ter o estúdio. Era uma estrutura muito grande, né, e muito onerosa. Então, eles optaram por um modelo de negócio que diminuir o tamanho e reduzir custo. E ali eu tive a oportunidade de falar: ó, você pode seguir o seu caminho, né, ou então a gente vai vender. E a gente vende os equipamentos. Eu falei: cara, vou seguir o caminho. E aí, cara, foi um milagre, né? É um milagre, assim, porque eu encontrei um lugar que eu aluguei, na raça e na coragem, uma mão na frente e outra atrás, e comecei de novo do zero. E ali o estúdio começou a crescer, hoje já vão fazer 8 anos agora em outubro. Foi quando eu realmente migrei para a gravação, porque eu era um estúdio só de ensaio.
E aí eu realmente comecei a estudar mixar, comecei a estudar todo o processo de como era, né? De entender dos streamings, de entender das distribuidoras, né? Das agregadoras. Então, o Index surgiu dentro desse contexto. Eu terminei de mixar um dos discos que eu mais amo de bandas que eu trabalhei numa sala que não tinha luz. Eu puxava a luz do corredor, cara, pra conseguir mixar aquele disco. Desembolando. Desembolando, cara. Porque o prazo tava ali. A banda é o quarto, cara. Inclusive, um abraço pros meninos. Não sei se vai ter um disco novo aí, mas, pô, foi um disco maravilhoso, cara. O disco dessa banda, eles fizeram muitos shows, cara. Fizeram shows com bandas que eu falei, caramba, bicho. Então a banda. Aí ali eu falei, cara, saiu uma banda daqui, sacou? E era de um amigo em comum que me mostrou uma música no celular. Eu falei, cara, isso é muito bom. Virou uma música minha, assim, daquela época, sabe? E aí. Eu falei, quero gravar esses caras, cara. E tal. E aí eu gravei o disco, mano. Então, ali eu entendi que eu podia também não ser só o cara que está no palco, eu podia ser um cara que ia ajudar outras pessoas a estarem naquele lugar, né? E eu subi no palco com eles no show de lançamento, foi um negócio muito legal, cara. Chamei um cara da Sinfônica para gravar umas cordas, o Samuel, grande Samuel, e cara, ele também subiu no palco nesse dia, foi muito legal, na Autêntica, na antiga Autêntica, na Autêntica pequena, da Sergipe ali, na Alagoas, e aí, cara, bandas começaram a aparecer ali, e eu escutava e falava, pô, esse som é legal, isso aqui tem um trem novo, e eu gravava e tal, não sei o quê. BH sempre lançou muita gente. Muita gente fica por aqui, né? Então, às vezes por escolha, às vezes por oportunidade, mas muita gente fica por aqui também. Mas aí eu comecei a ver a necessidade. O que eu percebi, cara, eu sempre pensava assim, pô, o cara vai no estúdio, gasta o dinheiro, grava o disco, o cara pega a música, entrega na mão dele e fala, boa sorte. Vai com Deus. Eu me envolvia com alguma dessa galera, assim, eu ficava amigo dos caras, pô, cara, vou dar a mão pra esses caras aqui, vou seguir esse chão junto com eles, com aquilo que eu sei, sacou? E assim nasceu o Subverso Records, porque esses shows que eu fazia no café, eu comecei a fazer os shows dentro do estúdio. E esses negócios de fazer show dentro do estúdio eu fazia lá em 2000, cara. Banda de punk hardcore já rolava lá dentro. E aí eu comecei a fazer esses shows dentro do estúdio. Hoje se tornou algo muito comum, né? Todo mundo faz hoje e tal, mas naquela época eu comecei a fazer isso e gravava o show em áudio e vídeo. Então você encontra muito material desses em áudio e vídeo na internet surgindo, a coisa começando a andar ali, começando, nós estamos falando de Prelúdio. 9 anos atrás, né? Então, depois disso eu fui aprimorando e aí eu pensei nessa coisa do selo. Então, o Subverso Records, ele nasce dessas bandas que passam por mim lá e eu falo, cara, eu quero trilhar esse chão com os caras, eu quero usar os contatos que eu tenho, né? Toca nesse lugar, pô, abre porta pra esses caras tocar aí, mano, pô, é legal, sacou? Então eu comecei a seguir esse chão com os caras. E acabou que isso, eu fechei um contrato com a One RPM, eu tenho um contrato com a One RPM de exclusividade, né? Então a gente ajuda a impulsionar e colocar esses caras num lugar legal. E estamos vivendo esse modelo, né, de mercado hoje. Temos novos planos, temos coisas que estão surgindo, né? Posso dizer, talvez, não sei se vai ter um erro jurídico aí. Mas, não, acho que eu devo dizer, sacou? Acho que eu devo dizer, cara. A verdade é que o contrato pode estar acabando também, então é importante porque vai apontar o caminho, né? Para os desenrolados, né? Desenrolado. Eu acho que tudo tem uma fase, né? Então, a gravadora nasce nesse contexto de viabilizar a grana para a galera pagar a própria banda. A banda grava um disco, a banda ganha dinheiro com esse disco e faz outro disco. E faz show, e ganha dinheiro, vende camisa e tal. E tenta, se ela for relevante, se o que ela estiver dizendo for realmente importante para a sociedade, ela vai crescer, ela vai ganhar mídia, ela vai ganhar espaço. Se ela tiver curtindo o momento e tendo foco em fazer uma carreira, ela vai conseguir esse desabrochar. Música é generosidade, tem que ir no show das pessoas, tem que conhecer os outros artistas, tem que saber o que está acontecendo, tem que saber onde está descentralizado os shows, né? Sim. Então, tem que viver a cultura, né? Tem que viver a cultura. Tem que viver a cultura. Qual que é, assim, em poucas palavras, a maior relação
que o Subverso ele tem com a cena de BH? Você tem, por exemplo, um estilo específico ou Não. você abraça Não, a abraço. galera? Cara, a Subverso a gente tentou. Algumas bandas a gente trabalhou, outras bandas a gente começou um namoro e a coisa não deu 100%, e algumas a gente está até hoje, né? É normal, isso acontece em qualquer, né, gravadora, ou selo, ou microselo. A relação a gente. Eu toquei em várias casas, né? Conheço as pessoas dessas casas. Temos umas pontos de acesso para umas divulgações, né? Então a gente potencializa isso. E a forma da gente viver é isso que eu te falei, assim. Tem uma cantora, Cléo Ventura. A Cléo Ventura, ela bateu na minha porta. Eu não lembro como a gente se conheceu, se foi uma indicação de alguém, como a gente se conheceu. Mas eu escutei a Cléo Ventura e falei, cara, essa é uma potência. Essa menina é uma potência. E abraçamos a causa dela. Ela fez um show lindo ali no Teatro da Cidade. O que a gente fez? A gente potencializou, né, o custo de se gravar um show num baixíssimo custo, levou todo o equipamento e filmou em áudio e vídeo esse show. Cara, foi um negócio maravilhoso, maravilhoso. Aí conheci uma outra cantora que fez uma participação lá, Sara. A banda maravilhosa, os caras são fantásticos, né? Cada um tá num caminho hoje, um tem estúdio em Contagem, produzindo, tá trabalhando não sei se na Secretaria de Cultura de Contagem. Então, assim, você vê, cara, que aqueles momentos que a gente propicia, eles explodem para outras coisas, eles se desdobram. A Cléo tá fazendo inúmeras coisas, participou da parada, cantando, dando canja e fazendo os shows dela. Então você vê que, assim, os primeiros shows saíram dali, sacou? Daquela música gravada, as músicas gravadas e daquele contexto ali de apresentar uma banda e tal. Então, não só a Cléo, teve a Kosovo, que é outra banda que a gente trabalhou e trabalha ainda, que é uma banda muito massa de rock and roll, cara. Pô, Kosovo foi identificação porque o rock é a linguagem que eu amo, né? A Cléo já é uma coisa mais da MPB, mas também uma coisa muito essa nova MPB que eu gosto muito. Eu tenho que gostar, cara. Não adianta, sabe? Cara, tem muito essa energia, assim. Tem a Petra, que já é uma outra coisa também. Eu gravei a primeira faixa da Petra. A Petra hoje faz inúmeros shows dentro dessas casas, né? Ela virou uma influencer, né? Ela tem um canal muito forte e toca nesses festivais que tem aqui na cidade. Outras bandas que eu tô tentando, a própria O Quarto foi uma banda que passou. Teve um artista de reggae que teve com a gente que não deu muita liga, né? A gente não conseguiu desenvolver algo muito potente com ele. E tem as coisas que a gente faz, que é o seguinte: as casas que a gente se torna parceiros, né? Inclusive, a gente vai fazer um evento agora quinta-feira num barzinho que fica ali na Lagoinha. A gente começa a levar artistas que são do selo e artistas que não são do selo para fazer esses shows ali, para compor, né, a nossa grade dos artistas do nosso selo e da demanda da casa. Passam bandas no ensaio, no estúdio que ensaiam. Cara, tá precisando de uma banda em tal lugar, vai lá. Então, assim, sempre indicando e criando essas passagens, essas conexões. Sim. Porque a banda começa a fazer show, ela vai precisar gravar, ela gosta do nosso trabalho, ela vai lá, grava, a gente vai... o que eu penso é que a roda tem que girar, Duque. A banda vai no estúdio e só gasta. Eu sou dono do estúdio, ela gastar no estúdio para mim é maravilhoso, mas ela vai no estúdio e só gasta, ela vai acabar, sacou? Não vai voltar. Ela não vai voltar, sacou? Então o que eu tento fazer? Cara, você vai gastar os dias, gravou uma música, beleza, lança a música, ganha dinheiro com a sua música, que é um caminho que a gente está tentando trilhar, né? Que os streams realmente, eu não sei se vão perdurar, não sei. E aí vender shows, trazer dinheiro para a banda através de shows, né? Então o caminho da Subverso é muito isso, cara. A gente grava, a gente trilha o caminho com você e a gente corre atrás. Eu vou vender um sonho pro cara? Eu não, eu tô sonhando junto. O meu sonho é continuar fazendo música, continuar tendo pessoas relevantes, conhecer artistas, mano. Conviver com artistas que são relevantes enche a nossa alma, né? A gente acaba que nos influencia de novo e a gente compõe algo novo e cria de novo. E aquilo vai... para os nossos trabalhos. E aquilo é o coletivo, né? Faz parte do todo. Eu sinto, e aí eu não sei, é muito legal ter a sua perspectiva nessa questão. A gente tá ficando mais intimista, muito mais intimista. Individualista. E individualista. Com certeza. E você acha que
esse esvaziamento. Dizem que a nova geração não bebe mais, né? A gente tava conversando sobre isso. Você acha que esse esvaziamento das boates de BH, dos points, assim, que tinha muita vida, né? Esse esvaziamento, ele tem alguma solução? Tem, com certeza. Olha, esse é um fenômeno mundial, né? Esse é um fenômeno mundial. As casas vão fechando em todos os lugares do mundo. Você fica sabendo de casas que fecharam na Europa, fecharam no Japão, nos Estados Unidos e tal. Eu lembro das turnês que a gente fez, de tentar procurar um lugar e, cara, você é extremamente carente fora, assim, né? Você encontrava, mas não era. Acho que a gente tinha até mais, sacou? Então, eu acho que as coisas são cíclicas, né? As gerações elas mudam e as coisas são cíclicas. Tem um ponto para mim que é muito preocupante, que é esse distanciamento, esse individualismo. Isso é uma doença, cara. Para mim isso é uma doença. Isso para mim tem que ser tratado com o coletivo. Isso tem que ser tratado com as pessoas irem para a rua, encontrarem sentido naquilo, sacou? Brindar. Isso vem com a pandemia, né? Brindar o copo, misturar cerveja mesmo e bebe junto ali, porque não tem problema, não tem doença, né? Não tem vírus e tal. E todo mundo se tornou um pouco meio. Depois da pandemia, tem um choque, cara. Tem um choque, é uma preocupação que às vezes é inconsciente o que ficou. Então, pra você quebrar isso é um processo, né? Eu não sou psicanalista para falar, mas eu acho que isso é um processo. Isso eu acho uma doença. O cara entrar no quarto dele e fazer um disco sozinho, sendo que ele poderia compartilhar aquilo com amigos, que às vezes não ia ficar tão bom, mas que ia ter um resultado diferente e que às vezes ia ser maior. Né? Então, eu acho isso um problema. Eu acho que a gente foi feito para se relacionar e a gente é coletivo. E eu acho que das consequências dessa individualização é a capacidade. As pessoas ficaram com menos capacidade de agregar pessoas. Agregando pessoas, você junta menos pessoas nos clubes, nas boates. Tem menos amigos, então. Você tem menos amigos. Você leva O que a gente tem hoje em dia é inúmeros artistas de 1 milhão de uma pessoa só. O cara tem 1 milhão de seguidores no Instagram, vende números absurdos, mas ele não põe 10 cabeças no show, sacou, cara? O que é um perigo. E aí entra como isso impacta a indústria da cultura de BH, né? Como um todo. A cadeia produtiva toda, por exemplo. Você tem o cara que trabalha no bar, você tem o segurança, você tem a limpeza, você tem a marca que leva a sua roupa, que leva bebida artesanal, a comida do cara que vende, o pipoqueiro. Então, você está afetando toda uma cadeia, né, cara? Então, eu acho que o processo de individualização, ele atrapalha nisso, né? E essa capacidade das pessoas de viverem o coletivo acaba atrapalhando nessa coisa de juntar pessoas num lugar. Ao mesmo tempo que você tem lugares completamente lotados, artistas que estão lotando um lugar, né? Que conseguem mobilizar. Então, o segredo está nessa coisa aí. Onde está o seu trabalho, né? Nessa coisa da internet? Onde está? Você consegue se envolver com as pessoas, você está envolvido ou você está totalmente sozinho naquele lugar com um monte de gente só te olhando com os olhinhos ali naquela janela? Hoje, então, por exemplo, do seu ponto de vista de produtora, é muito... A música seria tipo 10%? É difícil. Eu não acho que ela é só 10%. Eu acho que ela é mais. Você acha que ela é mais? Eu acho que a música ainda... Porque se você vai num show... Mais uma música sem história. Vamos falar sobre o sono. Vou trazer um pitadinho. Sim, paz, legal. Eu, por exemplo, hoje aconteceu comigo uma coisa. A gente gravou um show ao vivo lá no estúdio e o cara foi fazer uns overdubs de baixo porque ele errou algumas coisas e tal. É normal fazer isso. E aí a gente tocou uma música, acabou a música assim. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Um show bem legal. Eu falei assim, cara, essa música é ruim, hein, mano? Aí ele, sério, velho? Eu falei, não, essa música é ruim pra caramba, bicho. Eu senti que tinha intimidade pra dizer aquilo ali pra ele. Eu falei, cara, de todas as músicas, essa música não tem nada a ver com o show de vocês, cara. Que bosta é essa, bicho? Aí ele falou assim, isso é uma música de IA, cara. Aí eu falei, pronto, bicho. Tá aí, cara. A música é repetitiva. Foi tocada por humanos, mas a música ficou ruim, cara. Sacou? Então, a música ainda é importante, porque ela tem que dizer alguma coisa. Sim. Ela tem que dizer... Ela não disse nada pra mim. Mas quando eu falei 10%, é assim, vamos pôr no seguinte sentido. É muito menos sobre a música em si e mais sobre a história. Vou dar um exemplo.
Vamos lá, tem gostos musicais que eu não gosto. Eu não gosto de certos artistas, de certos estilos musicais. Beleza. Mas tem músicas que contam uma história que eu quero ouvir. Sim, com certeza. Então, Concordo. caguei pro Eu estilo. falo, não existe estilo ruim, existe música ruim. Aham. Sacou? Tem música ruim de rock, tem música boa de rock. Sim. Sacou? É isso. Então, passa por isso. O que você tá contando? Aí, beleza, você tá contando uma coisa maravilhosa, mas uma roupa horrorosa. O arranjo é ruim, etc. Então, assim, foi mal gravado. Então, tem toda essa questão de você pensar na obra, pensar na música, na roupa da música, arranjar direitinho, tocar um instrumento bem tocado, com timbre bem. Você acha que lo-fi é uma desculpa estética? O lo-fi tem coisa boa de lo-fi, cara. Tem coisa boa de lo-fi. Tem coisa boa de lo-fi. E tem coisa que o cara fala que é lo-fi que não é lo-fi. Que você fala, isso é ruim, isso não é lo-fi. É bem louco isso. Sacou? Tem isso, sabe? Não, o lo-fi tem coisa. O próprio boom bap, né? Vem nessa pegada. Então, assim, tem coisas maravilhosas. Eu não acho que o cara chamar tudo de lo-fi é lo-fi realmente, lo-fi. sacou? Então, eu acho que a música ainda é muito importante. Só que o modelo que está posto. De negócio. O modelo que está posto para você apresentar sua música para o mundo. Você tem que ser meio influencer, cara. Você tem que meter a cara, não adianta, sacou? Senão você vai ficar numa bolha muito pequena e para ela crescer vai ser um sacrifício, sacou? Então tem que pôr a cara, sacou? Tem gente que joga, tem gente que desembola, tem gente que não vai desembolar. E aí entra um problema, entra uma coisa que a minha geração passa muito por isso. Quem não quer desembolar? Acabou? Morreu? Ou tem outra forma de fazer? Tem que desembolar. Tem que desembolar. Então, eu vejo que tem se levantado um novo movimento que vai desembolar fora desse contexto de rede social. Como já foi. Isso é muito tópico, isso não vai voltar, meu irmão. Diziam que vender CD na banca não dava certo, sacou? Corta para. Gente, estão prensando vinil hoje. Sacou? Pausa para. Então, é um pouco isso. Hoje não existe certo e errado, sacou? A menina fez o disco no quarto dela e virou uma explosão mundial. Billie Eilish, sacou? Então, assim, o que eu penso, eu acho que as bandas precisam voltar a arrecadar com seus streams, com seus lançamentos. Tem bandas nacionais que já estão fazendo esse movimento, tem bandas estrangeiras que também já estão fazendo isso. A indústria, para mim, está colapsando, né? Você vê aí os acordos das majors com a Suno. Você vê que pode, em algum momento, ser que eles tirem o catálogo deles do Spotify. Acabou o Spotify, você está pagando à toa, sacou? Sim. Então, isso tudo a gente vai ver aí pela frente. Eu acredito que isso vai acontecer. Eu odeio essas plataformas. Eu acho que, ao mesmo tempo que elas ajudam pra caramba, elas destruíram todo o resto. Sabe? Então, não soube coexistir num ecossistema. Eu era feliz na época do MySpace. O MySpace era bom e a gente não sabia. Eu era feliz quando você baixava o MP3 no... Como é que era o nome do site? O Napster, tinha Baixa Aqui, tinha essas coisas todas aí. Então, assim, eu acredito que uma nova forma de se lançar está surgindo. Eu mesmo estou tentando trabalhar nisso para viabilizar dinheiro. Se o seu público for pequeno, vai viabilizar muito mais, sacou? Do que o que se tem hoje. E aí você escolheu o seu lugar, cara. Se você for relevante, você vai ganhar espaço em mídia, você vai aparecer e o seu projeto vai crescer. Você vai fazer feats. Eu acho que houve também uma vulgarização dos feats, né? Hoje em dia, se não faz feat, não foi, né? Não vai. Então, acho que o feat ele tem que ter também... Tem que fazer sentido. Tem que ter apego afetivo, sentimental entre os artistas e não simplesmente uma estratégia mercadológica. Então, por isso que eu não acho que a gente deve simplesmente fazer porque é o que está dando certo. Não, eu quero deixar um modelo para a geração do meu filho, se ele mexer com música ou não. Isso é um problema dele, né? Mas a geração dele saber consumir a coisa com consciência, né? Com consciência. Que seja viável para o artista que está produzindo e que não seja um peso para ele fazer arte, né? Porque o que a gente vê hoje, cara, que explode na minha rede de relatos de artistas, né, saturados, cansados, né? O artista... Ele tem que produzir muito, cara. Vendeu a alma. Tem que produzir muito. E nem sempre... Ele também está satisfeito com aquilo, entende? O tempo de maturação da coisa. Então, eu acho que essa forma... esse novo modelo de se lançar músicas também vai trazer saúde física e mental para esses artistas.
eu tento isso muito lá no selo, né? A banda chega e fala, galera, não vou deixar ninguém famoso, eu vou dar a mão pra vocês e nós vamos chorar junto e vamos ganhar o dinheiro junto, cara. E vamos ser felizes junto. Se eu falar, cara, não, vai dar certo, eu vou fazer, vou acontecer e prometer demais, cara, fica esperto. Assina aqui, sacou? É complicado, cara, sacou? Esse é o primeiro conselho. Cuidado com os fechamentos, porque o fechamento ele tem que ser aberto. A arte ela é coletiva. Se o fechamento cobrar exclusividade, às vezes pode ser um pouco abusivo. Então, é uma das coisas que eu vi desde o início, esse fechamento exclusivo. Coisa coletiva, põe a cara, eu tô tentando arrumar show, você também se vira, o artista também tem que correr atrás, né? Tem que ser o próprio desembolo, né? Até ele virar uma coisa grande e os shows virem até ele, naturalmente. Então, essas promessas de exclusividade às vezes podem prejudicar, até fazer a pessoa desistir. E cuidado também com cursos, né, cara? Você quer aprender? Como é que é? Você quer... Cara, o curso ele entrega. Curso bom ele entrega, sacou? Você comprou, acessou, falou, tá aqui o conteúdo que eu queria. Eu precisava dessa informação, valeu a pena. Paguei o curso feliz. Agora tem curso que fica, vai vir, entra aqui, não sei o quê. Na hora que você fez, você só está gerando a roda da atenção do algoritmo. Então toma cuidado também com esses cursos. O curso ele te viabiliza você começar a oferecer um serviço. Se ele não te oferecer a resposta para você começar a oferecer o serviço, cara, não gaste seu dinheiro, cara. Invista seu dinheiro em você. E outra coisa, compre as coisas. Você quer começar a fazer? Eu quero começar a gravar. Compre um microfone, compre um cabo, aprende a ligar ele, aprende onde que eu vou jogar esse microfone. Você tem uma placa. E a placa vai no computador. Então você tem que fazer o caminho, sacou, cara? Gaste esse dinheiro com você. Mas aí eu tô gravando e tá muito ruim. Beleza, aí você tem que fazer um curso. Pra você, por que o meu microfone custa um absurdo e ele tá horrível no computador? Faz um curso, aí vale a pena. O curso não te entregou o resultado, cara, fica esperto, acha o curso que te entrega. Eu fiz cursos sensacionais com pessoas aqui de Belo Horizonte, de mixagem, e depois comecei a estudar coisas fora, né? Então, eu estudei com o Pedro Peixoto, estudei com o César Santos, que são caras que estão aí na rede social, são maravilhosos, cara, são caras, assim, fenomenais para você pegar. Material e coisas. Então, e depois partir para outros, né, estudar com outras pessoas, outros cursos fora, ou até mesmo virtuais. Então, chegar num Mix with the Masters, né, que é uma coisa com os grandes profissionais do mercado. Então, invista em você. Tem um material que vai te fazer chegar no que você quer produzir para os outros, ou oferecer o serviço, e compre os cursos certos. Cuidado com os gurus, né? Cuidado com os gurus. Quem tem medalha, não mostra medalha. Ele vai vender o curso e vai falar, você quer aprender isso? Tá aqui, ó. Ele vai mostrar um pedacinho e falar, é isso aqui que eu vou te entregar, compra o curso. Então, galera, você tem uma banda, tá precisando ensaiar, tá precisando gravar uma demo, tá precisando gravar profissionalmente, Index Studio, @Index Studio. A Subverso é uma gravadora que a gente meio que a gente escolhe caminhar junto, né? Passou lá no estúdio, o cara tem um talento gritante, o cara tá afim de fazer acontecer a trajetória. Lembrei do Lucas Stalin, que é um cara que tá lá com a gente também. Então a gente dá a mão e caminha junto, né? A Subverso não é um lugar que você bate e fala, quero fazer parte da Subverso. Já teve pessoas entrando em contato pra gente lançar o disco deles, mas não fazia sentido, né? Então a Subverso é uma coisa à parte, é um produto talvez premium, né? Que a gente ajuda mesmo a trilhar esse caminho com a pessoa, mas o Index está de portas abertas, a gente recebe banda todos os dias, a gente está ampliando agora, né? Provavelmente a gente está de casa nova, então até então a gente já atende na Savassi e provavelmente nos próximos meses, eu não sei quando sai o episódio, a gente já pode estar atendendo em casa nova. Então, gravação ao vivo, gravação de show, gravação de material para a sua música, um voz de violão que você quer trabalhar na sua rede social. A gente está fazendo agora com o PH, que é outro camarada que também está na Subverso. Então a gente tem feito voz de violão dele, gravado e filmado com uma câmera para colocar na rede social. Esse tipo de serviço todo a gente tem lá, num custo legal que caiba no seu bolso.
E a gente sempre tentando apontar esse caminho de como você reaver esse dinheiro para o seu bolso, porque, afinal de contas, é disso que a gente está falando, né? Sim. De desenrolo. O Desenrolados é uma realização da produtora Bússola, a sua produtora independente em BH. Acesse nosso site e descubra como podemos ajudar você e sua empresa.